Fala, seja muito bem-vindo aqui a mais uma análise do nosso canal e vamos trazer aqui hoje um FII que ele é bem popular, bem conhecido, aí muitos investidores procuram sobre ele, que é o TIGAR 11, o TG Ativo Real. Vou estar fazendo aqui uma análise dele, vou estar falando sobre os pontos positivos. Ele tem muitos pontos positivos nos ativos dele, mas também tem um outro probleminha que eu também vou estar falando aqui. Vou falar aqui primeiro do básico, depois vou mostrar o relatório gerencial, o último que saiu, em que ele investe, enfim, informações mais aprofundadas, certo? Então vamos lá, o básico sobre ele. Primeiro, o mandato dele é híbrido. A gente já pode ver que o que é mandato híbrido, para quem não sabe. Isso quer dizer que ele está autorizado por mandato a investir em qualquer segmento, ele não precisa ter uma concentração específica em um segmento, certo? Ele não precisa investir 2/3, pelo menos, em nenhum segmento específico. E ele não investe realmente, ele tem ali uma concentração maior em incorporação, e tem também CRIs, e tem outros segmentos, ele investe em outros segmentos também bem diluídos, como a gente vai ver mais na frente. Ele é de 2017, né? 4 de 7 de 2017, representa hoje 1,49% do IFIX, que é uma representatividade bem significativa. Quando a gente vai ver a questão das cotações, a gente pode ver que a cotação dele, deixa eu puxar o gráfico todo, a cotação dele tem seguido uma crescente, como a gente pode ver, ó. Ele vinha praticamente numa linha reta, é até interessante, eu acho que eu nunca vi um gráfico desse, com a cotação crescendo numa linha reta tão engraçado como essa. Aí vinha crescendo, disparou aqui, bateu no teto, aí desceu, tentou de novo, bateu de novo, tentou mais uma vez, bateu de novo, lá em R$ 140. Aí veio a pandemia, caiu, aí depois logo se recuperou e aí vem subindo novamente, né? Bateu no teto aqui, passou um pouco, né, do último topo, né? Voltou, aí agora está numa descendente, como a gente pode ver, né? Mas assim, principalmente nos primeiros anos ele cresceu bastante e isso atraiu muitos investidores, porque aí você junta um dividendo bom com uma rentabilidade da cota, também uma valorização da cota, isso realmente atrai muitos investidores. Agora é preciso saber como que funciona o FII. Não adianta você só ver cotação e dividendo e pronto, porque as rentabilidades passadas não necessariamente vão garantir as rentabilidades futuras. Então é por isso que eu trago hoje esse vídeo, para explorar mais a fundo em que ele investe, como que ele funciona. Mas vamos continuar aqui pelo básico dele, ok? Vamos ver aqui em relação ao dividendo. O dividendo, né? Nos últimos 12 meses ele distribuiu 10,49% de dividendos e no último mês 0,86%. Chama a atenção que ele tem aumentado a distribuição de dividendos consistentemente. Quando a gente pode ver lá em 2017, ele vinha distribuindo 90, 80 centavos e agora ele já distribui R$ 1,26 por cota. Então ele vem subindo a distribuição dele de dividendos, como a gente pode ver, e ele distribui uma rentabilidade interessante. Mas também a gente tem que lembrar que ele está inserido no setor de incorporação, certo? E o setor de incorporação, ele é um dos setores mais arriscados da bolsa, né? Apesar das incorporações que ele está participando estão tendo um bom desempenho, mas a incorporação ela possibilita um risco maior, então ela tem que te dar um retorno maior também, por outro lado. E nada mais natural do que a gente ver um dividendo bem interessante aqui, certo? Agora vamos ver aqui em relação ao valor patrimonial, se ele está num bom preço para estar entrando. Ele está com um ligeiro ágio aí de 4,85%, sendo cotado ligeiramente acima do valor patrimonial por cota, fazendo um PVPA de 1,05, que ainda está dentro de um limite aceitável ali entre 1 e 1,10, ok? Então ele tem cotações crescentes, está distribuindo cada vez mais dividendos crescentes, e está com um preço até bacana, né? Vamos consultar aqui o histórico dele, quando a gente vai puxar, né? Vamos ver aqui todo, né? Geral. Lá atrás, em 2016, ele começou, não dizia, né? Ele começou com um PVPA de 0,75, foi para 1, e aí em 2018 continuou ali na faixa de 1, 2019 também, ele deu uma esticadinha 1,06, e aí em 2020 ele caiu, né? Depois dessa pandemia, daquela queda, ele caiu bem abaixo do valor patrimonial, 0,79, foi para 0,79, aí agora voltou e se mantém. Então ele é pelo menos historicamente, ele nunca se afastou muito ali do preço justo dele.
ele sempre tende a manter aí próximo. Pelo menos foi assim historicamente, certo? Bom, como que funciona a distribuição do patrimônio líquido dele? Funciona da seguinte maneira, ele investe 42,78% em equities, que são empreendimentos de incorporação, né, são terrenos em que são construídos casas, imóveis para futura venda, e eles ganham com a venda dessas propriedades, né, desses empreendimentos. 42,78% está investido nisso, 18,74% em CRI, em caixa ele tem parado 15,13%, equity de shopping 5,73% e demais classes de ativos, a gente tem os outros aí. A gente tá bem diluído, então ele investe em diversos tipos diferentes aí de investimentos, mas com foco nesses equities, que é de onde vem a maior parte da receita dele, certo? Por estado, a gente pode ver que está bem distribuído, com a concentração específica aqui maior em Goiás. Aqui ele me traz o portfólio de todos os CRIs que ele investe, um por um, e dados sobre ele, taxa de juros, IGPM mais 10, IGPM mais 12, e o LTV e o Duration, o LTV e o Duration são dois indicadores que a gente usa para medir o risco, né? Quanto maior o Duration e quanto maior o LTV, maior o risco. E a gente pode ver que o Duration e o LTV são bem baixos aqui no caso dos CRIs. A gente pode ver aqui vários CRIs com LTV abaixo de 50%. LTV basicamente é o quanto que a garantia daquele CRI representa em relação ao valor do CRI, certo? Então, quanto maior, quanto menor for o LTV, então mais a garantia vai valer em relação ao empréstimo. Então, se aquela garantia for vendida por um valor menor, devido a um leilão, ser vendido na pressa, vai ser suficiente para cobrir o CRI. Então, quanto menor o LTV, maior a segurança. A gente pode ver que a maioria dos CRIs dele tem alta segurança, como a gente pode ver. Em relação aos equities, ele traz com bolinha verde aqui os empreendimentos que performaram dentro do previsto. E os de bolinha amarela, mais ou menos, né, e vermelha, que não performaram bem. A gente pode ver que a grande maioria dos equities dele performaram bem, ó, com bolinha verde aqui. A gente pode ver, né, que a grande maioria ficaram dentro do previsto. Né, só esse aqui que não ficou. Mas a gente pode ver que a gestão está fazendo um bom trabalho aí com esses equities aí, certo? Então, numa ponta ele tem investimento em equity, investimento em corporação. No outro ele trabalha com CRIs bem seguros, que de repente é para dar uma garantia melhor aí para o fundo, para manter aí uma rentabilidade mais garantida. E são CRIs de um risco menor. Quando a gente vai ver aqui de onde que vem o dinheiro que ele distribui para os cotistas, a gente pode ver que a maioria vem desses equities aqui, como eu falei, né? 66,82%, como a gente pode observar, e 29,52% vem aí dos CRIs e o restante de outras formas aí diluídos, tá certo? Então a gente pode ver que o rendimento do fundo está dependendo bastante desses equities que estão sendo bem performados, e como esses equities estão atrelados ao IPCA e ao IGPM, esses contratos estão atrelados, bem como os CRIs. Então a gente pode ver que os CRIs estão atrelados ao IPCA, metade aqui, 52,16%, e ao IGPM, 47,84%. Então, com o aumento aí do IPCA e do IGPM, logicamente, esses ativos tiveram uma melhora na rentabilidade. Agora sim, um probleminha com relação a esse fundo imobiliário específico que a gente pode perceber aqui é a taxa de administração dele ser de 1,5% ao ano, que é bem alta, e a taxa de performance 30% do QCD, 100% do CDI, certo? Que é uma taxa de administração alta. E a gente pode perceber aqui no último DRE que ele trouxe, aqui no relatório gerencial, vamos pegar aqui o período de 2020, né, os 2 semestres. A gente pode ver que o total de receitas é 58.404.000 e o total de despesas 21.831.000. Então a gente tem uma despesa, eu fiz o cálculo aqui, que dá 37% do total das receitas, né, o que é uma margem bem apertada aí, justamente pela questão da taxa de gestão, que foi 3 milhões aqui, ó, e taxa de performance 2020, que foi 16.830.000.
que dá uma despesa muito pesada para o fundo e isso acaba deixando uma margem bem apertada. Enquanto o desempenho do fundo estiver indo bem e tal, né, tiver tudo bem favorável, nós vamos ter uma boa distribuição de dividendos para o cotista, enfim. Mas no momento em que houver aí algum problema, que os resultados não forem tão bons, nós vamos ter aí uma despesa muito alta para cá, essa margem vai ficar muito baixa, né? E existe o risco aí de haver uma diminuição brusca na distribuição de dividendos, e isso trazer prejuízo em relação ao valor da cota, isso pode assustar um pouco o mercado, e aí o cotista acaba sendo penalizado, né? Porque a cota ela vai diminuindo, bem como os dividendos. Certo? Então, esse é um FII que ele tem boa qualidade, a qualidade dos seus ativos são boas, a gestão está fazendo bom trabalho com seus equities, como a gente pode ver. O CRIs tem um LTV bom, duration bom, tem uma boa segurança, como a gente pode ver. Agora, o problema é justamente esse. O maior problema que eu vejo nesse FII, lembrando que nada do que eu falo aqui é conselho de investimento, recomendação de compra ou venda, nada do que eu falei aqui ou estou falando é recomendação, ok? Mas a gente pode ver que ele tem esse problema aí da taxa de administração e gestão que acaba penalizando um pouco o cotista, principalmente quando tiver numa maré não tão boa aí de resultados, beleza? Então era essa a minha visão aí sobre esse fundo. Me diz aqui no comentário se você concorda ou não, se você discorda, se você é cotista, o que você acha. E caso você queira, né, baixar o nosso e-book gratuito Manual dos Fundos Imobiliários, nós disponibilizamos aqui abaixo para download. Você pode estar clicando lá e baixando gratuitamente, se você quer aprender mais sobre fundos imobiliários. Espero que tenha gostado, um abraço, até o próximo vídeo.